Ernesto liga para Pedro perguntando a data do casamento. Horácio acorda e percebe que já estava dormindo há algum tempo no sofá de Andréia. Andréia não conta ter dado acidentalmente pílulas para dormir a ele e o convida para falarem sobre o divórcio enquanto tomam o café. Gina convida Pedro para o ultrassom do bebê. Se puder, ele irá. Andréia confessa a Horácio ter olhado para o celular dele e, portanto, sabe que ele não a ama mais. Ela conta que atendeu a uma chamada de Mônica e certamente ela ficou brava. Horácio fica aborrecido e Andréia propõe ir com ele e explicar tudo a Mônica. Ela dirá que eles vão se divorciar, desde que ele aceite a primeira proposta do divórcio. Ele concorda. Doutor Veiga liga para Helena avisando que Nicolas pode voltar à escola. Helena fica feliz e conta a novidade a Nicolas. Ernesto comemora. Horácio informa o advogado sobre o divórcio. A noviça Inês visita uma escola para descobrir se Miguel Hernandes foi aluno do local. Pedro explica a Augusto que se reconciliou com Gina. Eles quase discutem. Pedro pergunta por que todo mundo o questiona. A Madre Superiora vai ao mercado e pergunta à irmã Bernardina onde está a irmã Inês. Bernardina mente que ela foi para outra sessão, então a Madre sai para procurá-la. A administradora da escola entrega informações sobre Miguel Hernandes Flores para a irmã Inês. Ao voltar para o mercado, a Madre repreende Inês. Nelson conhece Paulina em um café. Ela imediatamente pede um expresso duplo e ele pede o mesmo. No entanto, Paulina adormece enquanto Nelson fala. Nelson a desperta e ela diz que está muito cansada. Não demora muito e ela quase dorme novamente. Nelson indica uma comida picante que está sobre a mesa para espantar o sono. Ela aceita e, ao tomar o café, adormece outra vez. Nelson torna a acordá-la e sugere que eles se vejam outro dia. Os colegas de Nicolas ficam felizes em vê-lo na escola. Helena e Ernesto entram na sala da diretora. Não será necessário que ele repita o ano. Tudo parece bem para Nicolas. Enquanto Nelson leva Paulina para casa, ela adormece. Gina vai fazer o ultrassom, mas seu médico cúmplice não está. Ela fica apreensiva e aliviada por Pedro não estar com ela. A Madre lembra a irmã Inês de que ela seria expulsa da ordem se não parasse com a investigação e ordena que ela pegue suas coisas. Horácio chega ao escritório e pergunta a Mônica por que ela não atende suas ligações. Mônica apenas passa os recados de trabalho. Ele se encaminha para o escritório quando ela recebe flores. Horácio observa sorridente. Mônica lê o cartão e olha para ele. Horácio manda um beijo e se retira. Mônica parece ter gostado da surpresa. Gina sai da consulta com as fotos do ultrassom. Está marcando o tempo certo de gestação. Pedro chega atrasado e ela mostra uma das fotos que não marca o tempo. Ele sugere verem os trâmites para o casamento. Gina é a mulher mais feliz do mundo. Por enquanto, Pedro quer se casar somente pelo civil. Ela fala sobre a lua de mel. Pedro quer economizar dinheiro para o bebê, mas ela quer algo mais. Inês arruma suas coisas. Ela não sabe para onde ir. Irmã Bernardina oferece para ela ficar com sua família. Nenhuma delas tem dinheiro para a viagem. Bernardina acredita que Mariano vai poder ajudá-la. Esther visita Helena. Elas têm uma conversa adorável. Esther quer que ela ajude a compreender o que está acontecendo com Pedro. Helena conta o que ele disse a ela. Foi o mesmo que ele contou a Esther.
Mas Esther diz que não acredita nas palavras de Pedro porque ela nunca havia o visto tão apaixonado. Ela se pergunta se Ernesto está por trás disso. Helena conta que Pedro negou e até desprezou Nicolas. Helena diz que mesmo assim vai se divorciar de Ernesto. Esther sente muito por não poder continuar vendo Nicolas, mas Helena promete que ela ainda vai poder ver o neto. Esther agradece e diz que sente muito por ela e Pedro. Elas se abraçam. Irmã Bernardina informa Mariano sobre a expulsão da irmã Inês. Ela pede se ele pode ajudar com a passagem. Ele pega o telefone para ligar para Eduardo. Gina e Pedro conseguem a licença para o casamento civil. Ele define para uma data próxima. Gina fica surpresa, mas satisfeita. Na saída do cartório, Pedro pega o envelope do ultrassom de Gina para guardar o documento do casamento. Ernesto está no shopping com Nicolas. Nicolas quer saber se ele e sua mãe estão se divorciando. Ernesto garante a ele que o divórcio não vai acontecer e que eles sempre estarão juntos. Em sua sala, Nelson está relatando para Augusto sobre seu encantamento por Paulina, mas ela estava cansada. Quando Gina entra com Pedro, Augusto fica triste. Pedro fotografa a papelada do casamento e manda para Ernesto. Rosa pergunta a Gina a que se deve a grande mudança de Pedro. Gina diz que não sabe e não se importa. Antes de ir, Gina passa para dar um beijo em Pedro. Depois que ela sai, Augusto incomoda Pedro por sua frieza com ela. Pedro quer voltar ao trabalho. Paulina liga para Nelson e ele pergunta se ela descansou. Ela o acha muito compreensivo e marca um outro encontro. Inês sai do asilo com sua bagagem. Eduardo chega para ajudá-la. Gabriela convida Samuel para uma reunião na casa de uma amiga à noite. Samuel diz que precisa estudar. Gabriela reclama que ele só tem tempo para resolver os problemas de Rosa. Samuel acaba concordando em ir com ela na reunião. Eduardo convence Inês a ficar na casa dele. Gina se preocupa com o novo ultrassom, que pode revelar sua mentira. Então liga para Pedro e diz que vai passar para pegá-los com Rosa. Irmã Inês se instala na casa de Eduardo. Ela se dispõe a ir ao mercado e cozinhar o jantar. Pedro informa Nelson sobre outra competição de automóveis. Nelson se interessa e procura por um carro para modificar. Mariano liga para o neto e fica sabendo que Inês vai ficar em sua casa. Nicolas e Ernesto chegam em casa com as compras para a escola. Helena informa Ernesto de que suas coisas já estão no quarto de hóspedes. E ele diz que Nicolas perguntou por que eles não dormiam no mesmo quarto. Helena diz que eles devem contar a verdade, sem mencionar Pedro. Ernesto diz que segue a amando como no primeiro dia. Pedro entrega o ultrassom a Rosa para que depois ela passe a Gina. Rosa olha o exame e liga os pontos. 16 semanas de gravidez. Ernesto trama contra Horácio. Mariano discute com a madre superiora por causa de Inês e diz que quem deveria ser expulsa é ela por ser tão arrogante e desumana. Rosa confronta Gina sobre as datas da gravidez. Claramente o filho é de Augusto. Gina implora para ela não contar a Pedro. Modesto chega para buscar Rosa. Em casa, Esther conta a Pedro que foi ver Helena e ele se chateia. Diz que vai se casar com Gina por causa do bebê e esquecer Helena. Domingo se envolve na discussão e Esther diz que se fosse por conveniência não teria se casado com ele. Pedro avisa aos dois que vai se casar com Gina na terça-feira e se retira. Domingo quer que Esther explique sobre o que ela disse e pergunta se ela está tendo uma vida de miséria com ele. Pedro liga para Gina para dizer a ela que seus pais sabem sobre o casamento deles. Nelson também deve saber.
Samuel tenta convencer Pedro de que há outra solução. Pedro está irredutível. Esther pede ao marido que esqueça o que ela disse e convença Pedro a não fazer uma bobagem. Domingos sai chateado. Eduardo volta do trabalho e percebe que Inês andou organizando sua papelada. Ela explica como estão organizados. A campainha toca. Eduardo descobre que o avô está lá com sua mala. Ele não vai ficar na casa de repouso.